Deixa eu configurar aqui. Aí agora tá legal. Eu vou contar para vocês como que foi o meu pós-doc, um vídeo diferente aqui do canal, né? Mas eu acho que todo mundo tem interesse para saber como funciona o pós-doc na Europa. E eu não vou ficar aqui dando dicas. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só disso, né? De como que eu consegui, onde eu fiquei hospedado, quanto custou, eu posso falar tudo, tá? Mas hoje eu quero falar da pesquisa em si e de como que eu me organizei. Então, eu sou advogado, eu fiz contabilidade, administração e direito e fiz o mestrado e o doutorado na faculdade de medicina. O meu mestrado é em psicologia e o meu doutorado é em ciências da saúde, né? Então, são campos distintos de pesquisa aqui na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, uma das principais faculdades de medicina do país. E aí eu conversei com a minha orientadora do mestrado e ela me disse: ô Mael, eu acho bom, eu vou te dar de dica, você fazer o pós-doc fora, porque vai enriquecer demais o seu currículo, a experiência internacional é algo que nunca mais vai apagar, é algo que você vai desfrutar em tudo, em experiência, estudar bastante, enfim. E aí eu me inclinei a fazer em Coimbra, porque a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra é uma referência internacional no berço romano-germânico do direito. É como se fosse Harvard para o berço anglo-saxão, perfeito? Então é uma faculdade de direito, né? A Faculdade de Direito, fundada em 1290, com altíssima credibilidade, né? Um berço da pesquisa europeu. Não só isso, né? Tem característica internacional. E aí eu fui atrás de ver as linhas de pesquisa que os orientadores trabalhavam para ver se eu me adequava a alguma delas. E eu consegui achar uma orientadora que pesquisava sobre a saúde, né? Que pesquisa, melhor dizendo, professora Ana Elizabeth Ferreira. Vocês podem pesquisar aí na Faculdade de Direito de Coimbra, uma orientadora excelente, me ajudou demais. E aí eu fiz a submissão do meu projeto, o meu projeto foi aceito sem ressalvas, eu recebi até uma honra por isso, porque é difícil um projeto de brasileiro aceito sem ressalvas. Sim, foi muito legal, fiquei muito feliz, e aí eu comecei a pesquisa em fevereiro desse ano. Tá bom. E aí você progride com a pesquisa aí na sua casa mesmo, você faz as reuniões com a orientadora, cumpre os requisitos da faculdade, gera relatórios de como você está pesquisando, do que você está pesquisando, de quando você entrega resultados, porque lá em Coimbra você pode trabalhar de duas formas. A primeira é entregar uma monografia e a segunda é publicar 2 artigos. Eu odeio, eu detesto com força fazer monografia, eu não quero saber disso, né? Perda de tempo, porque você faz a monografia fica lá na biblioteca da faculdade. E uma pessoa a cada 50 anos vai vê-la. Isso aí não tem interesse nenhum, o interesse é publicar artigo, porque aí você dissemina conhecimento e você enriquece o seu currículo como pesquisador. Esse é o foco da pesquisa, disseminação de conhecimento. E aí eu me inclinei a isso. E antes da minha viagem para Coimbra, eu consegui a primeira publicação. Eu não sei, eu não sou muito de acreditar em sorte, destino e tal, mas tem coisa que é difícil. Por quê? Você faz a submissão de um artigo, você que é pesquisador sabe o que eu estou falando. Demora para vir, quando vem com possíveis retificações, sugestões, ou é rejeitado, não se enquadra no escopo daquela revista, né, daquele periódico. E aí você tem que escolher outra revista e demora. Pois bem, eu fiz a submissão num periódico norte-americano, o periódico me respondeu dizendo: caro pesquisador, o seu artigo não está adequado para o escopo de pesquisa da nossa revista. Entretanto, isso é raro acontecer. Se o senhor autorizar, nós vamos enviar o seu artigo para a revista tal e que tem esse eixo editorial para a sua pesquisa. Claro que eu falei, quero sim,
Por gentileza, faça isso, muito obrigado. E ele foi publicado 3 dias antes de eu embarcar para Portugal. De forma que eu já cheguei para apresentar, né, no seminário específico, que é o que eu vou explicar como que funciona, com a publicação. Inclusive, nós estávamos em, se eu não me engano, 18 alunos, eu era o único que já foi publicado. Perfeito? Tá bom. Como que funciona isso em Coimbra? Há um seminário específico, normalmente ele ocorre em julho de todo ano, e os alunos do pós-doc vão apresentar o seu trabalho ali, vão dar uma aula. E pessoal, por mais que eu seja tarimbado, por mais que eu dou aula desde 2008, comecei muito cedo da aula, né? E eu já dei muitas palestras com característica internacional, palestra nacional no país inteiro. O que você imaginar de aula eu já dei, né? Eu já tive os meus congressos, não organizo mais porque eu não tenho tempo, mas eu ainda dou muita aula, tá? Não tem como você não estar nervoso lá no dia do seminário. Porque o seminário específico do pós-doc, esse é o nome do seminário, ocorre no Palácio dos Melos. Então tem toda uma pompa da faculdade, a faculdade é uma referência internacional, a faculdade tem ali pesquisadores de renome internacional e o pós-doc é um evento da faculdade, então vão pesquisadores e professores de outros cursos, química, física, história da arte, medicina, e você está nervoso, porque você está fora do seu habitat. O idioma, apesar de ser o português, tem muita diferença. Se você já viajou para Portugal, sabe o que eu estou falando, né? E você vai receber perguntas que não vão levar em consideração o problema brasileiro, porque o Brasil no cenário internacional não serve para nada. Infelizmente, é uma realidade, tá? Se você publica um artigo numa revista brasileira, infelizmente, né, salvo exceções, evidentemente tem revista muito boa e tal, mas no cenário da pesquisa internacional, você tem ali um déficit, né, no fator de impacto da sua pesquisa. Como eu tinha publicado nos Estados Unidos, num periódico de alto impacto, então isso para mim foi muito bom, tá? Mas eu estava nervoso mesmo assim, até porque eu não sabia que eu era o único que já tinha publicado lá, e mesmo que eu soubesse, eu estaria nervoso porque é algo atípico, tá? Claro que um nervosismo controlável, mas eu estava um pouco nervoso. E para melhorar o meu nervosismo, olha só, eu desci em Lisboa, aí eu passei em Fátima e depois eu fui para Coimbra. Quando eu cheguei em Coimbra, eu parei o carro ali na entrada do hotel e falei assim para minha mulher: amor, vai fazendo o check-in que eu vou achar um lugar para estacionar, né? E o funcionário do hotel pega as malas, porque é muito difícil parar lá em Coimbra. A cidade, ela é pequena, ela é estreita, apesar de ser muito antiga. E na Europa como um todo, estacionar carro é uma luta. Pois bem, quando eu parei o carro e cheguei na recepção do hotel, eu escutei uma voz extremamente peculiar. Todo brasileiro conhece essa voz, tá? Não é de nenhum cantor, não. É a voz do Gilmar Mendes. Sim, nosso glorioso ministro do STF. E aí eu falei assim para minha mulher: amor, é o Gilmar Mendes que está falando ali. Ela falou: será? Eu falei: tenho certeza. Qualquer brasileiro conhece e advogados como eu não tem a menor dúvida. Pois bem, estavam na mesa Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Primeiro pensamento meu, eu falei: caramba, cara, será que esses caras vieram para minha aula? Claro que como um evento de característica científica de natureza internacional, isso podia acontecer. Porque é o famoso beber da fonte do conhecimento, né? Diretamente na fonte. Porque nada melhor para um pesquisador do que estar num evento desse e pegar estudantes do mundo inteiro e desaguar ali naquela semana o conhecimento. É algo que muda a sua vida, muda todo o layout que você tem em relação àqueles assuntos que foram ali apresentados. Mas não, né? Eles estavam lá para palestrar em outro congresso jurídico europeu. Que bom, né? Que aí o meu nervosismo não começou
aumentar nesse momento. Óbvio que seria uma honra inestimável, né, inenarrável, dar uma aula com esse tipo de jurista na plateia, e aqui eu não quero discutir nenhuma politicagem, a importância jurisdicional que eles têm é relevante para o país e ponto final. Tá? E aí iniciou-se esse seminário, essa semana das aulas. E aí eu conheci um promotor aqui do Brasil, conheci um procurador também. E aí você faz amizades interessantes, você faz amizades com os professores, é super enriquecedor, algo sensacional. Tá, e o que eu pesquisei agora? Né, para falar diretamente da pesquisa. Eu estou trabalhando a criminalização do erro médico, num plano preventivo de informar, né, o mundo em relação a isso. Por quê? Porque eu tive esse primeiro estudo publicado nos Estados Unidos e agora o segundo, que aí eu termino o pré-requisito do pós-doc, eu vou publicar também nos Estados Unidos, né? Eu imagino que eu vou fazer submissão no periódico de lá. Então, o que eu estou pesquisando? Eu tenho aqui um crime quando há descumprimento do dever de cuidado. Algum crime aconteceu aqui, nem que seja omissão de socorro, tá? Eu posso entrar em homicídio, lesão corporal, eu posso entrar aqui em alguns crimes que o médico pode vir a cometer, né? Prescrição indevida do medicamento, enfim. Tá, mas como que eu tenho aqui a conotação do crime? Com o descumprimento do dever de cuidado. E o dever de cuidado é algo imanente, é a razão da existência da medicina. Ponto. Então, quando eu tenho um erro médico, será que eu tive o descumprimento do dever de cuidado? E quando isso, de fato, é um erro médico? Quando o juízo civil decreta em sentença que sim, e a partir daqui eu posso já começar um processo criminal? É isso que eu estou pesquisando e é isso que eu fui apresentar, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, se vocês tiverem interesse é só falar, que aí eu posso ver até se existe uma forma de eu apresentar a aula que eu dei aqui e explicar o que eu pesquisei. Quem tiver interesse, comenta aqui, pede que eu faço, vai ser um prazer enorme para mim, tá? E o segundo artigo, eu venho trabalhar as responsabilidades dos periódicos. Sim, porque hoje quando você vai fazer, por exemplo, uma publicação nos Estados Unidos, você faz a submissão, por exemplo, de um ensaio clínico no Clinical Trials, onde você assume a total responsabilidade pela sua pesquisa e resultados, e o periódico não tem responsabilidade alguma. Isso é errado. A meu ver, é errado, é por isso que eu vou publicar isso. Estou publicando com uma professora da Universidade do Texas, e isso é algo extremamente relevante, porque se o periódico faz sugestões, solicita adequações, às vezes até muda a cadência textual, e depois disso há um erro na sua pesquisa, por que ele não se responsabiliza pelo que ele fez? Afinal de contas, a tutela básica da pesquisa no plano internacional é a Declaração de Helsinki. Anota aí e vai estudar isso. Se você está fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, você tem a obrigatoriedade de saber dessa declaração e lá está escrito que todos na cadeia da pesquisa têm o dever de se responsabilizar pelos resultados publicados. Todos, eu incluo o periódico e ponto final. Tá? Por quê? Quando eu tenho uma publicação do O'Malley num periódico lá, Chubirabiron, né, brincando aqui, um periódico que ninguém conhece, que tem pouca ou nenhuma relevância no plano da pesquisa, né, o seu qualis e o seu fator de impacto, as pessoas podem procurar esse artigo porque o O'Malley é famoso. Agora, se o Zé publica no New England, na Nature, na Science, no American Journal, ninguém quer saber quem é o Zé, meu caro. A pesquisa está sendo veiculada por causa do periódico. É claro que o Zé é extremamente importante e merece os méritos e as honrarias da pesquisa e da publicação. Só que ninguém está preocupado com ele. É uma verdade. Acabou.
tá? Lamentavelmente é assim que a vida funciona, né? É aquela história de você andar com um carro de 5 mil reais ou um carro de 1 milhão. Por que você chega numa festa com um carro de 1 milhão, as pessoas olham o carro de 5 mil, todo mundo fala, é o carro dele? Lamentavelmente é uma realidade, mas a qualidade que se entrega precisa ser relacionada nessa cadeia de responsabilidade. Entende? Então é isso que eu vou entregar nessa segunda pesquisa, é algo que eu já estou terminando, né? Eu acho que quando esse vídeo for veiculado, inclusive, já vai estar até publicado, porque eu tenho aqui uma agenda aí dos meus vídeos, e é algo que precisa mudar no mundo da pesquisa. E no plano do enquadramento criminal do erro médico, é um problema que eu já te aviso, eu já faço aqui a prevenção. A partir de agora, cada vez mais, o erro médico vai ser tutelado pelo juízo criminal, pela justiça criminal. E, saindo da pesquisa agora e trazendo para o plano prático, eu sinto informar que, se eu pegar de 2022 para trás, quantas vezes eu atuei em processos criminais de erro médico? Vamos falar aqui 1 ou 2 por ano. 1 ou 2 por ano. Perfeito? Do começo de 23 até agora, fim de 24, eu tenho atuado pelo menos 2 vezes por mês. Esse é o crescimento. Por isso, o interesse nesse assunto. Porque eu preciso prevenir o médico do que vem pela frente, para que ele não tenha problemas maiores do que o que ele já enfrenta. Perfeito? Quem tiver interesse, né? O vídeo aqui já está indo para 17 minutos. Quem tiver interesse nesses 2 artigos, é só falar que eu faço um vídeo exclusivo deles. Um abraço, espero ter sido útil aqui nas minhas orientações, sugestões. E se vocês quiserem saber mais, também é só fazer aí os comentários que eu providencio.